Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 3,16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nos abençoa nessa manhã. Nos faz entender a Tua palavra, meu Pai, e alcançarmos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Teu amor nos alcance nessa manhã também, meu Pai, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Nós estamos chegando ao final de um ciclo de mensagens que tem como tema principal chamados a servir. Nos últimos 4 meses, nós falamos sobre este chamado que o Senhor nos fez para servir a Deus e servir ao próximo. Pastor, como é que o senhor sabe que foi nos últimos 4 meses? Porque em janeiro e fevereiro nós falamos sobre a unidade da igreja. Foi o ciclo de mensagens de janeiro e fevereiro. E de março até hoje nós falamos sobre este outro ciclo de mensagens, que é chamados a servir. E nós precisamos entender que tudo isso desemboca em uma só questão: entender o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós não foi uma coisa qualquer. Jesus não disse para o Pai: Pai, eu vou dar uma voltinha ali na terra e já volto. Ou como dizem hoje, vou ali dar um rolê. Eu vou ali na terra, dar uma voltinha, conhecer o pessoal, e daqui a pouco eu estou de volta. Não foi isso que ele veio fazer. Havia um propósito muito claro e específico. Porque, meus irmãos, quando o Deus Criador criou todas as coisas, e no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz que no princípio ele era o verbo, ou a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele, ou seja, Jesus estava lá na criação. E quando Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu princípios, regras e propósitos para o relacionamento do ser humano com Ele. E esses princípios não eram para fazer mal, mas para fazer bem. Porque a única maneira de nós nos relacionarmos com Deus é entender os princípios que regem esse relacionamento. Mas o primeiro casal quebrou esses princípios. Quebrou o que Deus tinha estabelecido. E através desta quebra, a consequência foi o pecado. E o pecado, ele afetou o relacionamento do ser humano com o próprio Deus. E por causa do pecado, o ser humano, nós fomos afastados, nós fomos destituídos da presença gloriosa de Deus. Meus irmãos, colocar o primeiro casal para fora do jardim foi afastá-los da presença do próprio Deus. Ah, pastor, mas Deus foi ruim quando fez isso? Não, Deus evitou algo pior, porque agora pecadores, se eles comessem da árvore da vida, nós viveríamos eternamente no pecado.
Mas o fato é que, ao serem colocados do lado de fora do jardim, eles foram destituídos, eles foram afastados da presença gloriosa de Deus, e isso vem como uma onda durante todos esses milhares de anos. Porque do lado de fora do paraíso, todos nós nascemos em pecado, destituídos da glória de Deus. E esta sentença, ela faz parte da vida humana. Ninguém nasce sem estar no pecado. Ninguém nasce livre dessa sentença. Até as crianças que nós acabamos de apresentar, elas nasceram debaixo dessa sentença. Porque quando Deus estabeleceu princípios, esses princípios eles foram quebrados. Quebrados por Deus? Quebrados por quem? Pelo homem, pelo ser humano. E veja o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Romanos capítulo 3, versículo 23. Para você entender o tamanho desse problema. Veja o que Paulo, escrevendo à igreja em Roma, veja o que ele disse: pois todos significa quem? Nós. Todos significa todo mundo. Pois todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. O pecado, ele nos afastou de Deus de uma tal maneira que agora nós temos uma carência, agora nós temos uma necessidade. E essa necessidade, se não for suprida, vai arrastar a nossa alma por uma vida de sofrimento nesse mundo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Veja o que Paulo também escreve na mesma carta, porque o salário do pecado é o quê? E o que é salário? Pagamento. Qual é o pagamento do pecado? A morte. Mas o texto não para por aí. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso, e eu peço que coloque agora em João 3,16, para que você entendesse o tamanho e a importância de João 3,16, nós precisávamos entender o tamanho do nosso pecado. Sem Cristo, nós estamos vivendo nesse mundo, sofrendo esta sentença de morte. Sem Cristo, nós vamos viver neste mundo, eu não sei quantos anos vamos viver, mas até o último dia das nossas vidas, se vivermos sem Cristo, vamos viver debaixo dessa sentença. Só uma maneira de escapar dela é entender que alguém morreu por você. A única maneira de escapar dessa sentença de morte é entender e crer e aceitar que alguém morreu no seu lugar. O que é uma sentença de morte? Sentença de morte diz que você tem que morrer. Você cometeu um crime tão grave que a punição para este crime que você cometeu é o quê? A morte. Então, todos nós, nascidos fora do paraíso, carregamos essa sentença de morte. E veja que Paulo escreveu: o salário do pecado é a morte. Então, nós deveríamos ter sido mortos, mas a boa notícia é que alguém foi enviado pelo próprio Deus para morrer no nosso lugar. Você pode dar glória a Deus por isso? Alguém cumpriu essa sentença no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Porque Deus, Ele amou.
E o cumprimento desta sentença foi movido pelo quê, meus irmãos? Pelo amor de Deus por nós. Você pode dizer amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou quem? Quem é o Filho? O Filho é aquele que estava lá na criação. O Filho é o Verbo vivo de Deus, e o Verbo está escrito lá em João capítulo 1, versículo 1, e o Verbo era Deus. Nós estamos dizendo que o Senhor desceu do trono da sua glória, veio até este mundo, se esvaziou de si mesmo e morreu na cruz por nós. E está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, pode deixar lá no João 3,16, por favor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que Deus deu o seu Filho? Para que todo o que nele crê não pereça. Pastor, perecer como? Perecer nessa sentença de morte. Meus irmãos, você entende que sem Cristo, o que resta para nós é uma sentença de morte. Mas com Cristo, o que resta para nós é a esperança de uma vida eterna. Por quê? Porque Ele se entregou para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê, irmãos? A vida eterna. E talvez você esteja pensando, pastor, eu ainda sou novo, eu não estou muito preocupado com a vida eterna, não. A questão, meus irmãos, é que a morte, ela chega em qualquer hora, e em qualquer lugar, e em qualquer idade. Eu não estou aqui para colocar medo em você. Eu não estou aqui para apavorar você, não. Eu estou aqui para te dar uma boa notícia. Porque não se trata só do momento da nossa morte, mas se trata também de viver nesta vida debaixo dessa sentença de morte. E toda dor e sofrimento que você tem passado neste mundo, ele é resultado desta maneira de viver sem Deus na sua vida. Uma maneira de viver que está vazia porque está faltando a presença de Deus aí no seu coração. Entendendo esta sentença de morte, Jesus veio para pagar a nossa dívida. Eu não sei se você já teve essa experiência de ter uma dívida paga por outra pessoa. Já teve essa experiência? Você estava com uma dívida e alguém foi lá e pagou a dívida por você. Se você já teve essa experiência, ela foi boa ou foi ruim? Acredito que tenha sido boa, amém? Você estava naquele perrengue, passando aquela situação difícil, aquela dificuldade, e alguém chegou e falou assim, eu pago a sua dívida. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele olhou para a nossa dívida e ele disse, Pai, eles não têm condições de pagá-la. Se nós não fizermos algo, se nós não formos até lá, eles vão viver eternamente nessa dívida. E o Senhor Jesus então lhe disse, eu vou lá pagar essa dívida, eu vou lá morrer no lugar deles, eu vou lá quitar esse problema, eu vou rasgar essa promissória, eu vou tirar eles do cheque especial. Ele veio para isso. Ele veio para resolver o problema do pecado, que foi inserido na história da humanidade, lá no Éden, quando os princípios e as regras estabelecidas por Deus, elas foram o quê? Quebradas.
Jesus veio pagar a dívida, Jesus veio resolver o problema, Jesus veio colocar ordem na humanidade. Romanos capítulo 10, versículo 9. O problema é que esta grande salvação, Jesus veio para resolver o problema, você crê nisso? Jesus veio pagar a nossa dívida, você crê nisso? Jesus veio reconciliar o ser humano com o Pai, você crê nisso? Só que para receber esta bênção, para entrar neste reino, para alcançar esta vitória, uma coisa tem que acontecer. E isso, meus irmãos, ninguém pode fazer por você. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, eu creio nisso. Jesus veio, pagou a nossa dívida, eu creio nisso, amém? Mas tem algo que só nós podemos fazer para recebermos essa bênção. O que nós precisamos fazer? Para alcançar o reino, para ser alvo desse amor, para vivermos livres dessa sentença de morte, para alcançarmos a vida eterna, o que precisa ser feito por cada um de nós? O apóstolo Paulo escreveu: se com a boca, quem tem boca aí diga amém. Tem gente aí que não falou amém, está sem boca. Se com a boca você fizer o quê? Confessar. Confessar o quê? Preste bem atenção. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será o quê? Então tem duas coisas que você precisa fazer. A primeira, confessar Jesus como Senhor da sua vida com a sua boca. E a segunda coisa, crer no seu coração. Se essas coisas não acontecerem, se você nunca fez isso, você ainda está debaixo dessa sentença de morte. Você ainda está vivendo com essa espada apontada sobre a sua cabeça. O pecado, ele vai continuar tendo autoridade sobre a sua vida. Só uma maneira de nós sermos reconectados com Deus, só uma maneira de nós sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, só uma maneira, é entender que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para morrer no nosso lugar. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas para isso acontecer, tem que haver uma confissão com a boca e crer com o coração. Enquanto isso não acontecer, você está vivendo debaixo do pecado. Para fazer parte da família de Deus, você tem que seguir os princípios que Ele estabeleceu. Gente, não foi o pastor André que escreveu isso aqui. Se fosse o pastor André que tivesse escrito isso, eu diria para você, não creia. Mas não fui eu. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, por ordem de Deus. E se Paulo escreveu isso, é porque é um princípio, é uma regra,
É algo que Deus estabeleceu, é um mandamento. Então não há como entrar para a família de Deus se você não confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida e nem crer com o seu coração. Ah, pastor, mas eu não quero fazer isso. Tudo bem, você pode continuar vivendo a sua vida da maneira que você quer. Mas essa sentença, ela vai continuar pesando sobre você, não tem jeito. Eu não posso mentir para você. Eu não posso deixar de falar a verdade. Porque o ser humano longe de Cristo, ele vive com essa sentença pesando sobre a nossa cabeça. Mas há um amigo, um irmão, alguém muito especial que morreu por você. Jesus disse: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de quê? Irmãos. Esse irmão, que é como se fosse o nosso irmão mais velho, amém? Esse irmão saiu do seu conforto, ele deixou o trono da glória lá no céu e ele veio para a terra. Ele se fez homem, ele padeceu pelos nossos pecados, meus irmãos, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi machucado, mas a palavra diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. Esse mesmo Deus que morreu no nosso lugar, ele também disse: eu vou voltar para buscar a minha noiva. E a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã: você já faz parte da noiva? Talvez você tenha dito amém, mas eu quero que você reflita sobre isso. Porque a Bíblia fala de 10 virgens que foram convidadas para as bodas. E as 10 estavam lá esperando o noivo chegar. E eu pergunto a você: as 10 entraram? Só entraram 5. Por que só entraram 5? Porque as outras 5, apesar de estarem lá, esperando o noivo chegar para entrar nas bodas, elas não estavam preparadas. E tem muita gente frequentando igreja, mas o seu coração ainda está longe de Cristo. Jesus está dizendo para você nessa manhã: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Nós não podemos, meus irmãos, continuar vivendo da maneira que a gente quer. Se você quer entrar na família de Deus, se você quer fazer parte do corpo de Cristo, se você quer ser parte da noiva, você vai precisar deixar de viver como o mundo quer que você viva, e você vai precisar seguir os princípios estabelecidos por Deus. Posso ouvir um amém? E um desses princípios é crer e confessar. Para que esta sentença de morte seja removida, porque ela já foi paga. Amém? A sentença, a dívida, ela já foi paga. Mas falta você tomar posse dela. E por que você não tomou posse dela ainda? Porque você ainda não parou para confessar e crer no seu coração. E é por isso que nessa manhã eu quero te dar a oportunidade de fazer isso. Nesta manhã eu quero dar a você a oportunidade de entender o que está em jogo nessa história toda. O que está em jogo é uma eternidade.
longe de Deus ou na presença de Deus. Talvez você possa dizer: pastor, mas eu não creio nisso. Você tem todo o direito de não crer. Mas um fato inevitável, e que todo mundo sabe, é que um dia nós vamos morrer. Isso é inevitável. Então todos nós devemos estar preparados para esse dia. E a única maneira de estarmos preparados nesse dia é entregando a nossa vida a Cristo, para que Ele possa nos livrar desta sentença, que já foi paga, meus irmãos. Ele já morreu na cruz, Ele já ressuscitou, Ele já fez tudo o que Ele podia fazer. O que estava nas mãos de Cristo, Ele já fez. Você pode dizer amém? Agora é com você. Agora é contigo. Eu quero cantar um louvor enquanto nós chamamos as pessoas aqui. Cristo manso e humilde. Quero convidar você a ficar